Simplifica a expressão. Seno de π sobre 2 menos x vezes seno de π mais x sobre cosseno de π menos x vezes o cosseno de 2π menos x. Essa expressão aqui parece difícil, mas essa expressão ela é mais grande do que difícil. Tá? Mais grande do que difícil. Ó, pessoal, parece que está errado, mas não está. Então, veja só. Seno de π sobre 2 menos x. Vamos calcular assim, tá? Separado. Pessoal, seno do primeiro, seno de π sobre 2, vezes o cosseno do segundo, cosseno de x. Menos o seno do segundo, seno de x, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de π sobre 2. Resolvendo isso aqui, pessoal, quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1, vezes o cosseno de x, menos o seno de x, vezes. Quem é o cosseno de π sobre 2? Ora, π sobre 2 está no eixo y, e o cosseno no eixo y é igual a 0. Então, isso aqui vai dar igual a 0. Portanto, eu tenho que isso aqui tudinho é igual somente ao cosseno de x. Então, já resolvi esse, que deu cosseno de x. Agora, vamos pegar isso aqui. Seno de π mais x. Seno do primeiro, seno de π, vezes o cosseno do segundo, cosseno de x, mais seno do segundo, seno de x, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de π. Quem é o seno de π? Pessoal, o seno de π. π está no eixo x e seno pertence ao eixo y. Qualquer valor no eixo x, o seno é zero. Então, ficaria aqui, ó, 0 vezes o cosseno de x mais seno de x vezes quem é o cosseno de π. π está no eixo x, né? Portanto, aqui o valor é menos 1. O seno de π é o seno de 180, que é igual a menos 1. Esse aqui eu elimino, mas com menos dá menos. Então, já deu menos seno de x. Então, essa zoadinha aqui todinha é só a multiplicação desses dois aqui. Vamos agora ao cosseno de π menos x. Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Mais, ó, como aqui é menos, aqui vira mais, seno do primeiro vezes o seno do segundo. Quem é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1, vezes o cosseno de x. Mais, quem é o seno de π? Seno de π é 0, vezes o seno de x. Isso aqui eu elimino, mais com menos dá menos. Então, vira menos cosseno de x. E o último, cosseno de 2π menos x. Como é cosseno? Cosseno do primeiro, cosseno de 2π, vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Isso aqui vai ser igual. Quem é o cosseno de 2π? 2π está no eixo x, então, no caso aqui vai dar 1, vezes o cosseno de x. Mais, quem é o seno de 2π? 2π é 0 porque está no eixo x, vezes o seno de x. Eu elimino esse, eu fico, portanto, com o cosseno de x. Isso aí tudinho deu isso, ó. Quem é o seno de π sobre 2 menos x? Então, aqui, y vai ser igual cosseno de x, faltou a voz, né? Vezes seno de π mais x menos seno de x.
sobre cosseno de π menos x menos cosseno de x vezes cosseno de 2π menos x, cosseno de x. Eu elimino esse moço com esse, menos com menos dá mais. Eu posso dizer que isso aqui é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Posso? Não posso? Mas eu ainda posso dizer mais alguma coisa? Posso. Posso dizer que isso aí é igual a tangente de x. Ok? Então, tanto faz eu colocar seno de x sobre cosseno de x, ou ainda dizer que é igual a tangente de x.